Bom, o segundo grupo, além do grupo dos apolares, nós temos aí o grupo aromático. Então, vamos falar um pouquinho desse segundo grupo. Dentro do grupo de aminoácidos aromáticos, nós temos aí a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Antes de falar um pouquinho desses 3 aminoácidos, gostaria de dar um destaque para a tirosina e o triptofano, no sentido da biologia, ok? Da fisiologia. Por quê? Nós falamos bem lá no início da aula que a tirosina, ela, além da sua função, além de participar aí, compondo as estruturas proteicas das células, a tirosina ela serve aí como uma molécula base para sintetizar aqueles 3 neurotransmissores que nós comentamos. No caso, seriam as catecolaminas, a dopamina, a noradrenalina e também não podemos deixar de falar da adrenalina. Já o triptofano, eu queria dar um destaque também para ele, por quê? Porque o triptofano é a base para a síntese do neurotransmissor serotonina. Então, é só para resgatar, juntamente com vocês, que as funções aí dos aminoácidos não é só estrutural, não é só compor proteína, mas, como a gente já falou, e para reforçar, eles apresentam aí outras atribuições, outras funções dentro do organismo humano. Então, falando um pouquinho aí desses aminoácidos que apresentam, né, a cadeia lateral aromática, a gente pode falar que com as suas cadeias laterais aromáticas, esses aminoácidos eles são relativamente apolares, ou seja, relativamente hidrofóbicos. Mas por que a gente fala que eles são relativamente apolares ou relativamente hidrofóbicos? Porque aqui até eu coloquei destacado para vocês em azul. Na tirosina, a gente tem que dar um destaque aí para a presença da hidroxila. O grupo hidroxil aí da tirosina, ele pode formar ligações de hidrogênio. E além disso, a tirosina, ela é extremamente importante, né, por conta desse grupo funcional dela, em algumas enzimas, para a atividade de algumas enzimas. Então, por conta disso, a gente fala que a tirosina, ela faz parte aí dos aromáticos, ela apresenta uma cadeia fechada, mas elas são aí relativamente apolares, por conta dessa possibilidade de interagir com a água. Lembrando, bem lá no início das aulas de bioquímica, a gente falava, né, que quanto mais cadeias de carbono a molécula tiver, mais hidrofóbica, mais apolar ela é. Mas quando ela começa a apresentar alguns grupamentos que podem favorecer a interação com a água, vai diminuindo então aí essa hidrofobicidade aí, essa polaridade da molécula. Já o triptofano, ele apresenta aí um átomo de nitrogênio no anel indólico aí da molécula. E a presença então desse nitrogênio e do grupo hidroxil faz então com que a tirosina e o triptofano sejam aí significativamente mais polares do que a fenilalanina, que não apresenta nenhum grupamento que possa favorecer a sua interação com a água. Mas de um modo geral, a gente pode dizer que todos esses aminoácidos, ou seja, então, tanto a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, eles podem participar, eles podem promover interações hidrofóbicas. Agora nós vamos falar dos aminoácidos que apresentam a cadeia lateral polar, porém não carregados. Então, o grupo R aí destes aminoácidos, eles são mais solúveis em água. Então, a gente pode dizer que eles são mais hidrofílicos quando a gente compara com aqueles aminoácidos apolares. Isso por quê? Porque contém aí grupos funcionais apresentam aí grupos funcionais capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. São eles a serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Então, pessoal, a asparagina e a glutamina, eles são aminoácidos do tipo aí, eles são amidas,
provenientes de outros 2 aminoácidos também encontrados nas proteínas. Quem são esses outros aminoácidos? A asparagina, ela é oriunda do aspartato e a glutamina, ela é oriunda do glutamato. A polaridade aí, pessoal, da serina e da trionina, ela é determinada pelo grupo hidroxil. Se a gente for olhar aqui na cadeia lateral, tanto a serina quanto a trionina, ela apresenta aí o grupo hidroxil. A cisteína, né, por sua vez, ela apresenta aí um grupo aí que a gente denomina de sulfidril. O sulfidril aí, ele tem um caráter, né, de ácido fraco e isso permite aí fazer ligações de hidrogênio fracas com átomos, seja aí de oxigênio ou de nitrogênio. Lembrando que a presença, né, do sulfidril, ou seja, do enxofre na cisteína, permite aí a ligação que a gente chama de pontes de sulfeto, que nós vamos ver aí exemplos mais à frente, ok? Então, agora nós vamos falar aí dos aminoácidos com o grupo, com a cadeia lateral carregado positivamente. São eles a lisina, a arginina e a histidina. De um modo geral, pessoal, os grupos R aí, que são carregados, que são mais, na verdade, que são mais hidrofílicos, são aqueles aí que são carregados tanto positivamente quanto negativamente. E, de um modo geral, a gente pode dizer que quando eles estão carregados positivamente, eles são ainda mais hidrofílicos. Então, a gente fala que em pH 7, que é o pH neutro, esses aminoácidos estão carregados aí positivamente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a lisina. Percebam que a lisina, ela tem um outro grupamento aqui, a amina, ela tem um átomo de nitrogênio. Então, num pH 7, a tendência, então, é com que esse átomo de nitrogênio apresente aí uma carga positiva, ok? Daí nós vamos para o último grupo, que são os aminoácidos com a cadeia lateral carregada negativamente. E aí nesse grupo nós temos o aspartato e o glutamato. Eles são aí os 2 aminoácidos que apresentam o grupo R com uma carga líquida negativa, um pH 7. E percebam aí, isso porque cada um possui um segundo grupo carboxil. Então, a tendência é que num pH aí, próximo a 7, esses grupamentos apresentem uma carga negativa. E esses aminoácidos, então, por sua vez, são considerados aí aminoácidos ácidos. E, acabei esquecendo de comentar com vocês que os que são carregados aí positivamente, percebam que eles apresentam bastante grupamento amino, bastante átomos de nitrogênio, por isso eles apresentam aí um caráter básico.